Senhoras e senhores, vídeo 86 do canal. Estamos quase chegando em 100 vídeos, eu gostaria muito de 100 inscritos, então quem puder se inscrever, deixar o like, por favor, nos ajudem nesse processo, eu agradeceria bastante. Sem mais delongas, então, vamos dar início à leitura do quarto livro da Bíblia, o livro de Números. Então, comecemos com Números, capítulo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nazon, filho de Aminadab; de Issacar, Netanel, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aerá, filho de Enã. São esses os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que são designados por nome. E, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim este os contou no deserto de Sinai. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Ruben, eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as suas casas de seus pais, conforme os números do nome, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, na tribo de Issacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Manassés, eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, dos que foram contados deles, da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Azer, eram 41.500.
Dos filhos de Naftali, suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Naftali, eram 53.400. São esses os que foram contados por Moisés e Arão, e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens, e representando cada um a casa de seus pais. Assim, todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos de Israel que podiam sair à guerra, sim, todos os que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles dentre os filhos de Israel. Mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não suceda acender-se a ira contra a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então aqui no primeiro capítulo, uma situação interessante, capítulo de números falando de números, provavelmente eu conheço pouco do livro, mas provavelmente terá essa tendência, né? Uma contagem muito interessante, mais de 600 mil pessoas, mais de 600 mil homens com 20 anos ou mais que podem ir para a guerra. Então, uma primeira situação de dividir o povo de Israel a partir de famílias e seus descendentes, os homens sendo divididos a partir de 20 anos, podendo ir para a guerra, né? Uma espécie de criação de exércitos, ou de um exército e suas ramificações a partir das famílias, seguindo brasões, estandartes, muito característico do que a gente pode ver também em séries e filmes de outras culturas, de outros povos, né, sejam mais recentes ou mais antigos, de dividir e meio que estar preparados, a família de tal pessoa, a família de tal, os filhos de tal, para que aquele seja um grupo que viva meio que em conjunto e esteja à disposição de uma guerra, talvez. Vamos ver o que vai acontecer a partir disto. Então, vamos para Números capítulo 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da revelação, se acamparão. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo os seus exércitos. E Nazon, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Issacar. E Netanel, filho de Zoar, será o príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. Junto a eles se acamparão os da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda do ocidente estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. Junto a eles estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, que foram contados deles, era de 32.200.
depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos que foram contados deles eram de 35.400. Todos que foram contados do arraial de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo os seus exércitos. E Aiezer, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. Junto a eles se acamparão os da tribo de Aser, e Pagel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Os Levi campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. Foram contados entre os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acamparam-se segundo os seus estandartes e marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Então, depois de toda essa divisão, Deus passando para Moisés, onde cada família e o grupo de familiares descendentes de uma região, dentro de um nome específico, iriam se dirigir para norte, sul, leste e oeste. Novamente, movimentação de mais de 600.000 pessoas. Vamos entender futuramente o que isso tudo significa. Na prática, eu realmente, de fato, não lembro. Eu não li no livro de números antes na minha vida. Posso ter conhecimento de algum capítulo, mas leitura mesmo eu não fiz. Então vamos ver o que vai acontecer com essa divisão toda, sempre lembrando a importância de serem homens com mais de 20 anos que podem ir para a guerra. Há toda uma divisão pensando em situações estratégicas de guerra. Vamos ver onde isso vai dar. Números capítulo 3. Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: fazer chegar a tribo de Levi e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação, diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. De todos lhes são dados da parte dos filhos de Israel. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus serão. Eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi, segundo as suas casas de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Os que dele foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 para cima, sim, os que dele foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda, a sua cobertura e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o serviço.
De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Isaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. A família dos filhos de Coates acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o reposteiro com todo o serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, e o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens de 1 mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo para a banda do norte. Por designação dos filhos de Merari, terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences com todo o seu serviço. E as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de 1 mês para cima eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou como o Senhor lhe ordenara todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 ciclos. Conforme o ciclo do santuário os receberás. O ciclo tem 20 geiras. E darás a Arão e aos seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos do filho de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara. Então, novamente, uma contagem e uma espécie de um último povo, uma última família, né, o povo dos levitas, né, a família de Levi, que vai ter uma situação mais próxima de cuidados do santuário e algumas outras determinações, e novamente Deus enfatizando a questão de primogênitos, que os primogênitos são de Deus, né? Então, como já é uma leitura desde o Egito, como sempre também na morte de algum homem, algum pai da família, algum nome de família, sempre chamando o primogênito para abençoá-lo primeiro e depois os demais. Então, uma prática muito interessante de importância de os primogênitos terem um tratamento diferenciado, tanto pelos humanos, pelos homens, né, quanto por Deus. Bem interessante isso. Certo, meu povo? Então, iniciamos aqui o livro de Números. Já, novamente, queria pedir para vocês deixarem like e inscrições para chegarmos a 100 inscritos, se possível, até o 100º vídeo, fazer uma comemoração de 100 vídeos com 100 inscritos, ia ser bem bacana. Então, ajudem se inscrevendo e compartilhando vídeos, além de curtidas e comentários, certo? Então, nos vemos no vídeo de amanhã. Até mais!